Hoje a gente vai continuar o nosso vídeo com as 5 batalhas mais importantes da história de Westeros e Essos no universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Então se você não viu o vídeo 1, no qual a gente fala da 10ª batalha mais importante até a 6ª, o vídeo vai estar linkado em algum lugar aqui. E hoje a gente vai começar aí pelo top 5 até o top 1 da batalha mais importante. Qual será? Tá curioso? Então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. Eu sou o Thiago e hoje, como eu comentei, nós vamos falar sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, sobre Game of Thrones e House of the Dragon, mantendo aí nossa tradição de vídeos sobre o universo aí do George R. R. Martin nas quartas-feiras. E hoje vamos continuar aí o nosso top 10, na verdade, né, sobre as batalhas mais importantes da história de Westeros e Essos, né, da história de todo o universo ali das Crônicas de Gelo e Fogo, com o top 5, né, então a parte 2, né, do vídeo, a parte final vai ser agora. Só para lembrar que essa lista é feita com base em pesquisa, né, leitura ali das crônicas e tudo mais, importância das batalhas para a formação, né, política, histórica de Westeros, mas também pela minha opinião, né, então é uma lista bastante subjetiva, e se você discordar aí dessa lista, você pode deixar nos comentários que eu vou adorar estar lendo. Então, sem mais delongas, vamos para a lista. E começando o vídeo pelo 5º lugar, a Batalha do Campo do Capim Vermelho, que aconteceu lá em 196 depois da conquista, e que foi aí a principal e maior batalha de todas as rebeliões Blackfyre, né? E a mais importante também. Bom, pra quem não lembra, a Rebelião Blackfyre foi aquele evento no qual o rei Aegon IV, o Indigno, no seu leito de morte, resolveu legitimar todos os bastardos que ele tinha, e ele tinha muitos. Porém, ele tinha um bastardo que era o favorito e o mais famoso deles, que era o Daemon Blackfyre. Por que ele era Daemon Blackfyre? Porque quando ele tinha 12 anos, ele já era um cavaleiro muito importante, né, bem reconhecido pelo reino, e o pai dele, né, mesmo ele sendo um bastardo, resolveu presentear ele, né, pelo fato dele ser um cavaleiro tão bom, tão novo, com a espada Blackfyre, que era a espada que era passada pelos reis Targaryen, né, lá do Aegon Conquistador até o Daemon Blackfyre. E após receber essa espada, o Daemon recebeu também umas terras dele quando ele ficou adulto e foi morar lá tranquilamente e adotou, né, o sobrenome dele, que seria, acho que Rivers também, né, como bastardo lá das terras fluviais. Ele adotou o nome dele como Daemon Blackfyre e viveu na clandestinidade por muitos anos, adotando também o símbolo invertido da casa Targaryen, que seria, né, o dragão negro no fundo vermelho, que os bastardos às vezes fazem isso, de inverter as cores, e ficou de boa na dele. O irmão dele, né, legítimo, né, o Daeron II, assumiu o trono e ficou por isso mesmo por algum tempo. Porém, o Daemon realmente acreditava que o fato dele ter a Blackfyre tornava ele legítimo para governar, não só por isso também, mas ele também tinha algumas características, né, que eram muito cavalheirescas. Ele era um cara muito inteligente, estudado, era um bom guerreiro, então ele sentia que ele merecia reinar também. E em determinado momento ele começa uma rebelião, né, em nome da casa Blackfyre, desafiando, né, a legitimidade do trono, porque o próprio Daeron, né, II, também tinha alguns questionamentos sobre a paternidade dele. Então ele aproveita isso para se declarar rei, e aí começa uma das maiores rebeliões da história de Westeros. E basicamente a Batalha do Campo do Capim Vermelho foi o momento em que as forças desses dois grupos, né, os apoiadores da casa Targaryen e os apoiadores da casa Blackfyre, se encontraram no campo de batalha. Inclusive o campo é desconhecido, né, ele não tinha nome até o momento da batalha começar. E é dito que durante essa batalha o Daemon Blackfyre estava basicamente imbatível, com a espada de aço valeriano dele, né, a Blackfyre. Ele estava completamente derrotando todo mundo, vencendo tudo, até que ele encontrou no campo de batalha o Sir Gwaine Corbray, que era membro da Guarda Real. E eles fizeram um duelo singular no qual duas espadas de aço valeriano foram usadas, né, a Blackfyre pelo lado do Daemon e do lado do Sir Corbray a Senhora Desespero. Eles lutaram e o Daemon levou a melhor também, ferindo e, se não me engano, cegando também o Sir Corbray. Só que como o Daemon Blackfyre era um cara bem cavalheiresco, ele fez a batalha parar e permitiu, né, que o Sir Corbray fosse cuidado e levado para de trás, né, das linhas inimigas. Isso deu tempo que o Corvo de Sangue chegasse com reforços e basicamente encerrasse a batalha do jeito mais cruel possível. Bom, e pra quem também não sabe, né, o Corvo de Sangue era outro dos grandes bastardos aí do rei Aegon IV, né? Na verdade ele tinha, além do Corvo de Sangue e do próprio Daemon Blackfyre, também tinha o Aço Amargo, que era o Aegor Rivers também, que era aí os
provavelmente os principais bastardos desse rei, mas como eu falei, eram muitos, né? E enquanto o Aegon Rivers, o Aço Amargo, apoiava o Daemon Blackfyre, o Brynden Rivers, né, apoiava o Daeron II, então eles tinham até essa rivalidade nos apoiadores deles, né. E o Corvo de Sangue chega no campo de batalha, vê que os Blackfyres estavam levando a vantagem e ele tinha uma tropa, né, de arqueiros muito forte e ele não pensa duas vezes e manda flechar todo mundo. E nessa saraivada de flechas, e esse é o termo certo, saraivada, ele acaba matando o Daemon Blackfyre, os filhos dele e mata mais uma galera, tanto que é um revertério aí na batalha, fazendo com que as forças legalistas, né, dos Targaryens começassem a vencer ela. As forças Blackfyre ficam todas desorganizadas até que o próprio Aço Amargo consegue recuperar a espada Blackfyre, consegue reagrupar todo mundo e transformar essa fuga deles, né, das tropas, em uma espécie de ataque ao inimigo. Tanto que em determinado momento o Aço Amargo enfrenta o Corvo de Sangue e acaba conseguindo cegar ele de um olho. Isso vai criar toda uma mística aí posteriormente em cima do Corvo de Sangue, né? Por fim, as forças Blackfyres lideradas pelo Aço Amargo conseguem fugir para Essos, né, onde junto com os descendentes do Daemon Blackfyre eles iriam continuar as rebeliões que iam até a 4ª rebelião Blackfyre, se eu não estiver enganado. Porém, o fato é que o Campo de Sangue não só acabou com a principal pretensão Blackfyre, como também consolidou o reinado do Daeron II. Além disso, essa batalha foi muito importante para criar uma ferida grande assim na dinastia Targaryen em relação às outras casas de Westeros, já que tiveram muitas casas que apoiaram os Blackfyres e eles foram severamente punidos, né, com perda de terras, perda de dinheiro, tendo que dar reféns. Então, muitos lords sofreram bastante por apoiar o lado errado. Bom, e aproveitando que a gente tá falando aí da Casa do Dragão, vamos comentar sobre o 4º lugar, que é a Batalha do Campo de Fogo, uma das mais famosas aí do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e foi uma das batalhas, se não a batalha mais importante aí durante a conquista do Aegon, lá no segundo ano, né, no ano 2 da conquista. Provavelmente o calendário de Westeros tem um bug também, né, igual o nosso calendário, que na verdade Jesus teria nascido no ano 3, então Jesus nasceu em 3 depois de Cristo, uma bizarrice dessas. Enfim, essa batalha aconteceu no segundo ano da conquista e ela foi marcada pelo uso excessivo, por assim dizer, de dragões, né? Como assim? Bom, nesse momento o Aegon já tinha conseguido avançar consideravelmente pelo leste, né, ali de Westeros, e já estava começando a consolidar o seu poder, especialmente nas Terras da Tempestade. O que fez com que o rei Loren Lannister, né, o rei do Rochedo, se aliasse ao rei Merne Garner, né, o rei da Campina, para que eles reunissem um grande exército para enfrentar de uma vez por todas o Aegon e suas irmãs e conseguissem parar aí o avanço do conquistador. Então eles conseguiram reunir um dos maiores exércitos já vistos na história de Westeros, né? Eram mais ou menos 55 mil homens e eles marcharam pelo sul da Torrente do Água Negra em direção à Estrada do Ouro. E como eu falei, eles tinham cerca de 55 mil homens, enquanto as forças Targaryen tinham cerca de 11 mil homens, então estavam em grande desvantagem. Porém, o Aegon percebeu que eles iam batalhar num campo com um capim bem seco, né, e uma grama alta. Então ele decidiu que eles iriam libertar os 3 dragões, né, do Aegon e das suas irmãs, em cima dos soldados e deixar que o vento espalhasse, né, o fogo na direção dos seus inimigos. E foi o que aconteceu. Foi a única batalha da conquista que os 3 dragões lutaram juntos. E só no fogo, né, nas chamas do Balerion, da Vhagar e... eu sempre esqueço o nome do terceiro dragão, porque ele morre em Dorne. Enfim, do terceiro dragão, morreram cerca de 4 mil homens carbonizados. Sem contar que mais de 10 mil ficaram feridos, né, por conta das chamas. Enfim, foi um massacre completo. O rei Merne Garner e todos os seus filhos, sobrinhos, netos que estavam na batalha acabaram morrendo também, o que deu fim à casa Garner e fez com que o rei Loren Lannister voltasse com o rabinho entre as pernas lá pro rochedo dele. Como eu falei, essa batalha ela é muito importante por conta dos números dela, né, já que até então acho que era o maior exército que o Westeros já tinha visto reunido numa única batalha. Cerca de
de 4 mil homens são queimados vivos, mais 1.000 são mortos em combate e outros 30 mil são capturados. Então, assim, é realmente um desastre, né, para as forças Gardner-Lannisters. Isso só das forças deles, né, porque dos homens do Aegon, cerca de 100 acabam morrendo em combate, ou seja, é uma disparidade completa. A casa Gardner é completamente destruída, e quando o Aegon chega com seus dragões lá na Campina, o intendente, né, do castelo, né, do Jardim de Cima, que era o Tyrell, ele acaba abrindo o castelo pro Aegon, e o Aegon faz dele, né, da casa Tyrell, a nova protetora da Campina, o que deixa outras casas ali da região, que eram mais nobres e que tinham mais história, bastante revoltadas, né, já que os intendentes ganharam uma enorme honra, né. Então a história da casa Tyrell é bem curiosa e bem diferente das outras grandes casas de Westeros e com bem menos história, por assim dizer. O rei Loren Lannister também, né, dobra o joelho e jura lealdade aos Targaryen quase que imediatamente, percebendo que ele não tinha chance nenhuma, e essa batalha também faz com que o rei Torrhen Stark prefira dobrar o joelho ao invés de lutar contra o Aegon e ver todo o seu território queimando, né, o que também deixa sob terra, né, faz cair ao chão essa ideia de que o Aegon tinha um sonho e ele queria unir todo o reino, e talvez ele tenha conversado sobre a profecia com o Torrhen, né, que eram os Starks, e por isso que o Torrhen se ajoelhou. Besteira completa. O Aegon queria conquistar tudo, ele não teve problema nenhum em quase queimar 55 mil homens, e faria isso com o norte também. Ele queria conquistar e foi isso que ele fez, não tinha nenhum plano nobre atrás disso. E dá pra dizer também que essa batalha tem um enorme impacto cultural, né? Porque acho que quem que queria se opor aos Targaryens depois de uma vitória tão, né? Basicamente um massacre, né? Não foi nenhuma batalha. Depois de uma vitória tão decisiva, né? Poucos ousaram desafiar os dragões depois disso na história de Westeros. Só Dorne mesmo, porque Dorne é diferenciada. E isso também começou a repercutir, né, no imaginário da galera anos e anos, né? Tanto que essa talvez seja a batalha mais lendária aí da história de Westeros. Bom, e a gente falou aí de uma das batalhas que levou à ascensão da casa Targaryen em Westeros. A gente também vai falar no terceiro lugar sobre a batalha que basicamente deu fim a essa dinastia, a Batalha do Tridente, lá em 283 depois da conquista. Bom, apesar da Batalha do Campo de Fogo ser muito famosa e muito lendária, de um modo geral, para os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, a Batalha do Tridente é a batalha mais importante, já que ela muda as regras do jogo, né? Ela muda a história de Westeros, a história recente de Westeros, e muda a forma como a narrativa vai ser contada, né? Porque essa batalha basicamente coloca um ponto final na dinastia Targaryen e coloca um novo rei no pedaço, né? Uma nova casa para governar os 7 reinos depois de quase 300 anos. Bom, depois de tudo que aconteceu com o sequestro da Lyanna Stark, e o rei Aerys o Louco já ter aloprado bastante, mandado matar os pais e o irmão mais velho do Ned Stark, basicamente o Robert Baratheon consegue reunir as forças Baratheon e se encontrar no ramo verde, né, do Tridente, junto com as forças dos Starks, dos Tullys e dos Arryn. Eles tinham uma força bem considerável nesse momento, com cerca de 35 mil homens, e eles estavam já se preparando para marchar até Porto Real. O Rhaegar nesse momento estava meio que desaparecido, mas finalmente o Alecrim Dourado surge para liderar cerca de 40 mil homens legalistas, né, leais à casa Targaryen, incluindo especialmente, né, os Dorneses, para enfrentar diretamente ali as forças do Robert e tentar dar fim para a rebelião. Vale fazer um pequeno adendo que os Tyrell, por exemplo, eram leais à casa Targaryen, mas eles não participaram em peso dessa batalha porque o Mace Tyrell, num grande erro estratégico, ficou cercando o Ponta Tempestade ao invés de se unir, né, ao Rhaegar nessa batalha que foi completamente decisiva. Então essas duas forças se encontraram no Tridente e foi uma batalha bem épica. Inclusive essa de fato é a maior batalha da história de Westeros, é a batalha com o maior número de soldados. Se eu não me engano são 75 mil soldados. Sim, são 40 mil legalistas e 35 mil rebeldes, então são 75 mil soldados, 10 mil a mais do que a Batalha do Campo de Fogo, claro que lá tinha dragões, né, aqui não. E essa batalha marcou por ter feito muitos heróis da história recente de Westeros surgirem, muitos homens muito bons, né, muito bons guerreiros, bons lords, acabaram morrendo durante a Batalha do Tridente, alguns fizeram mais fama, como o Sir Barristan Selmy.
mas fato é que a batalha teve fim quando o Robert Baratheon e o Rhaegar Targaryen se enfrentaram, ainda montados, né, numa parte rasa do Rio Tridente. O Robert acabou esmagando o peito do Rhaegar com uma paulada do seu martelo de guerra, que fez com que os rubis que adornavam a armadura do Rhaegar acabassem caindo no rio. Tanto que esse trecho do rio era chamado de Ramo Verde e passa a se chamar Val Rubi por conta disso, né? Diz que várias pessoas que estavam no meio da batalha se jogaram no rio para tentar roubar os rubis, mas foi ali que talvez o último dos dragões, né, até o nascimento da Daenerys, tenha falecido. Bom, essa batalha é completamente lendária, porque depois disso a Casa Targaryen foi de mal a pior, né? Mais uma vez, até a Daenerys, né, despertar os seus 3 dragões no final do primeiro livro. Mas depois disso o Robert acabou ficando ferido, né, com a luta contra o Rhaegar, que era um grandioso cavaleiro. Então ele tem que ficar para se curar dos ferimentos, enquanto o próprio Ned Stark reunia o resto das forças ali dos Baratheons e marchava para Porto Real para tentar chegar na cidade antes do Tywin Lannister, que estava neutro até aquele momento na guerra, mas que começou a marchar para Porto Real, e eles não sabiam se era para ajudar, se era para atrapalhar. Ninguém sabia o que o Tywin Lannister ia fazer. Isso acabou culminando no saque de Porto Real, na morte do rei Aerys pelo Jaime Lannister e tudo que a gente já sabe, que a gente já viu no primeiro livro e na primeira temporada de Game of Thrones. Enfim, essa batalha ela é extremamente marcante no imaginário, né, de Game of Thrones, e talvez esteticamente, quando eu penso nas batalhas que a gente tem nos livros, essa é que mais me chama atenção. Eu gosto de tudo que a gente fala dela. Inclusive, tem uma ilustração. Será que eu vou conseguir pegar esse livro aqui? A minha ilustração favorita de GOT, inclusive, é essa aqui, que é justamente o Robert e o Rhaegar lutando no tridente. Eu adoro essa ilustração e pra mim ela marca muito as Crônicas de Gelo e Fogo. Então, particularmente, talvez da lista seja a minha favorita. E vale um adendo que tem uma curiosidade que eu gosto muito sobre essa batalha e esse período da história de Westeros em específico, que eu comentei sobre a segunda batalha de Tumbleton no vídeo passado, né? E falo sobre o Hugh Hammer, né? Que foi um cara que traiu a Rhaenyra Targaryen, que tinha um dragão e que se volta contra os negros, queima lá a cidade e tudo mais. E naquele momento ele tinha uns ideais de grandeza absurdos. Ele achava que por ter montado um dragão ele deveria ser rei, e muitas pessoas acreditavam nele por conta de uma profecia que dizia que um novo rei ia surgir em Westeros quando o martelo caísse sobre um dragão. E como ele era o Hugh Hammer e ele tinha montado um dragão, eles achavam que a profecia tinha sido cumprida. Infelizmente ou felizmente, o Hugh Hammer acaba morrendo durante a segunda batalha de Tumbleton, e a profecia só se cumpre quando o martelo do Robert Baratheon cai sobre não só o Rhaegar Targaryen, dragão figurativamente, como cai sobre justamente o desenho de rubis, né, o símbolo da Casa Targaryen, que estava marcado na armadura do Rhaegar, né? Então tinha um desenho de dragão feito de rubis na armadura dele, e o martelo do Robert cai sobre ele e acaba cumprindo aí a profecia. Bom, o segundo lugar dessa lista é um pouquinho roubado, eu admito, porque não é uma batalha em específico, mas eu acho que não tinha como tirar dessa lista, que é a campanha, né, da Segunda Guerra de Especiarias, que foi todo um conflito travado entre Valíria, né, a cidade de Franca de Valíria, contra os Rhoynares. Essa batalha aconteceu cerca de 700 anos antes da conquista, lá em Essos, e foi marcada por conta de uma agressão de volantes, em especial, contra os Rhoynares, e os volantinos tinham nessa época aí o apoio de Valíria para fazer essa campanha. Bom, como tá no nome dessa campanha, né, o foco todo dessa guerra foi por conta das especiarias, mas ela tem muito a ver, né, com essa necessidade dos valirianos de dominar outras regiões, né, de impor seu domínio, sua força. E Valíria, nessa época, ela era formada e governada por diversas famílias de cavaleiros de dragão. Inclusive os Targaryen era uma família bem medíocre lá de Valíria, eles não tinham grande importância, então eles eram uma família pequena perto de outras que existiam lá na cidade
de Franca. E o objetivo todo dessa campanha foi liderado por 3 famílias de dragão que queriam destruir a cidade de Sarroy no Mar do Verão. E eles tinham ajuda, como eu mencionei, de volantes para fazer isso. Porém, os Rhoynares, eles eram como os gregos da Grécia Antiga, eles eram cidades-estados, né? Então, quando os volantinos e os valerianos resolveram atacar Sarroy, os Rhoynares acabaram se unindo e respondendo a essa agressão, começando aí basicamente essa guerra. Os Rhoynares reuniram ali os exércitos de todas as cidades e foram liderados por um homem chamado Garen. E eles conseguiram ter bastante sucesso nas primeiras batalhas, conquistando 3 cidades volantinas, o que fez com que Volantes pedisse ajuda de uma forma desesperada para os valerianos. O exército do Garen, ele tinha até feiticeiros de água, né, que invocavam ali as forças do Rhoyne, do rio Rhoyne, para conseguir levantar as águas e puxar os dragões para o rio e afogar os dragões. Vale comentar que os Rhoynares tinham como sua principal divindade o próprio rio Rhoyne, né? Eles chamavam de a mãe Rhoyne. Eles viam no rio, né, essa coisa mística, e eles tinham de fato uma relação mágica com o rio, tanto que eles conseguiam fazer esse processo de invocar as águas e tudo mais. E é bem interessante dizer que o Tyrion diz, né, no 5º livro, se não me engano, quando ele está navegando pelo Rhoyne para ir até Meereen, ele fala que o rio Rhoyne é tão extenso que você não consegue olhar a outra margem, se eu não me engano, mesmo estando na metade do rio, né? Então é uma parada absurda, assim, um rio que você não consegue ver a margem do outro lado. Enfim, de qualquer jeito, os valerianos acabaram acatando, né, o pedido de ajuda de Volantes e mandaram mais de 300 dragões para destruir o exército do Garen, o que fez com que os Rhoynares de fato ficassem aí massacrados, e a partir da derrocada aí do exército do Garen, que tinha cerca de 250 mil homens, ou seja, eu falei que a Batalha do Tridente foi a maior batalha de Westeros e ela teve 75 mil homens, aqui só os Rhoynares tinham 250 mil, então foi uma batalha absurdamente grande, né? E os 300 dragões dos valerianos conseguiram derrotar esse exército gigante e começaram uma campanha aí para desolar aí todas as cidades Rhoynares. Isso fez com que a princesa Nymeria de Nyssar resolvesse pegar todos os sobreviventes das cidades, né, que eram basicamente mulheres, crianças e velhos, e colocasse eles nos seus 10 mil navios e partisse embora de Rhoyne para procurar um novo lugar para eles viverem. Especialmente porque ela viu toda a destruição que os valerianos estavam causando. É dito, né, e talvez isso seja uma lenda, que o próprio príncipe Garen, né, ele não foi morto pelos valerianos, ele foi feito de prisioneiro e ele foi obrigado a ver todas as cidades, né, dos Rhoynares sendo destruídas pelos dragões, o que fez com que ele jurasse, né, uma maldição contra a Valíria, dizendo que ela seria destruída eventualmente. Então é dito que, pela lenda, né, foi essa maldição do príncipe Garen que fez com que a perdição caísse sobre Valíria e destruísse todo o império. Essa batalha eu acho que ela não podia ficar fora da lista porque, como eu falei, em números ela é gigantesca, ela envolve dragões, um exército muito grande, envolve feiticeiros de água, ela é super importante para essa imagem, né, do Império Valeriano, com esse simbolismo romano até, né, de conquista, de destruir todo mundo, de não suportar que alguma cidade, estado, algum país, alguma região se voltasse contra eles. Ela também é importante por conta da lenda, né, do Garen ter aí amaldiçoado Valíria, e isso acabou culminando na perdição, seja por coincidência, por magia, por karma, enfim. Independente do que aconteceu, Valíria acabou tendo aí os sofrimentos por conta disso, e também por conta da Nymeria, que partiu aí de Rhoyne para nunca mais voltar com seus 10 mil navios, e acabou atracando do outro lado do Mar Estreito, em Dorne, onde ela se uniu com os Martell e juntos eles conquistaram toda Dorne e estabeleceram ali não só um reino, como uma cultura inteira, tanto que o rei de Westeros é rei dos primeiros homens, dos Andals e dos Rhoynares, né? Então essa batalha tem todo esse simbolismo por conta disso. E por mais que ela não seja uma batalha específica, e sim uma campanha militar inteira, eu acho que não dava para deixá-la de fora da lista. E antes de ir pro lugar número 1, eu queria fazer algumas menções honrosas, começando pela Batalha de Solar Festival, que é uma batalha ali, o Solar Festival, nunca sei falar direito, que foi uma batalha durante a rebelião do Robert, na qual, assim que ele declara, né, a rebelião contra o rei Aerys, alguns lords da Terra da Tempestade não querem apoiar o Robert, então resolvem se encontrar em Solar Festival para unir forças para marchar contra ele. Porém o Robert chega lá primeiro e num único dia ele enfrenta os 3 exércitos separados e consegue vencer as 3 batalhas, consolidando ali as forças da Tempestade para apoiar ele contra os Targaryen.
E também tem a batalha do Septo de Pedra, que acontece um pouco tempo depois, que é o momento em que o Robert tinha acabado de perder a batalha de Valfreixo, que foi a única batalha que ele perdeu na rebelião, e ele tá escondido ali na vila, né, do Septo de Pedra, e as forças dos Targaryens, liderados pelo Jon Connington, que na época era mão do rei, chegam ali e começam a vasculhar, né, a vila para tentar encontrar o Robert, que estava ferido, porém acaba gerando a batalha, ele acaba vencendo e acaba se livrando mais uma vez ali das forças Targaryen, e o Jon Connington acaba perdendo o cargo de mão do rei, porque o rei Aerys considera que se ele tivesse simplesmente queimado a vila, em vez de tentar vasculhar ela para encontrar o Robert, ele poderia ter acabado com a rebelião de uma vez por todas, né, o que provavelmente é verdade. Também fica a menção honrosa pro Casamento Vermelho, que não foi uma batalha, né, por si só, foi um massacre ali no casamento, mas que se seguiu de uma batalha, né, das forças dos Frey e dos Bolton se rebelando contra os exércitos do norte que estavam ali acampados e massacrando todo mundo. E isso foi muito importante, já que se não tivesse sido o Casamento Vermelho e não fosse a traição dos Bolton e dos Frey, talvez o Robb Stark tivesse tido condições de forçar, né, um acordo entre eles e os Lannisters, ou talvez tivesse conseguido arrastar a guerra por mais uns anos, né, fazendo táticas de guerrilha, impedindo que os Lannisters avançassem contra o norte, consolidando, né, o norte como um estado independente. Então o Casamento Vermelho foi extremamente marcante por conta disso. E por fim, a batalha acima do Olho de Deus, que não é uma batalha, e ela também não é tão importante para a história de Westeros, mas talvez seja a batalha mais legal que já aconteceu nas Crônicas de Gelo e Fogo, que é a disputa entre o Aemon Targaryen e o Daemon Targaryen, né, marido ali da Rhaenyra e tio dela também, que a gente deve ver aí em House of the Dragon. Eu já comentei dessa batalha inúmeras vezes e como eu não dei aviso de spoiler, eu não vou falar mais dela aqui, mas ela é uma batalha muito legal, basicamente entre o Aemond e o Daemon e entre o Caraxes e a Vhagar. Então estou com grandes expectativas para ver essa batalha na série. E para finalizar, o primeiro lugar, e talvez a batalha de fato mais importante de toda a história de Westeros, e que talvez muita gente esteja se perguntando, meu Deus, qual será essa batalha? É a batalha pela Aurora, a batalha que aconteceu cerca de 6.000 a 8.000 anos antes de começar os eventos das Crônicas de Gelo e Fogo, e que foi marcada durante toda uma geração, no qual os homens nasceram e morreram durante um longo inverno, durante uma longa noite. Essa batalha começa quando os outros surgem no extremo norte e começam a avançar com um exército de mortos e trazendo o inverno para o sul, empurrando os filhos das florestas e os primeiros homens cada vez mais para o extremo ali de Westeros. Eventualmente, nessas duas raças, né, os filhos da floresta e os primeiros homens, param de brigar entre si e formam uma aliança para lidar com os outros e descobrem que o vidro de dragão era uma ferramenta eficiente para matar essas criaturas. Essa batalha é marcada também por uma série de lendas, né, na qual a gente tem o Azor Ahai, o príncipe que foi prometido, e o último herói, que são talvez a mesma história de pontos de vista diferentes, né, dessa mesma figura que foi um herói lendário aí que conseguiu vencer, né, os outros, mas é marcada também pelo começo da Patrulha da Noite, que supostamente cavalgou contra os outros, e o surgimento da muralha, que foi construída justamente para evitar que essas criaturas voltassem, né, a tentar invadir ali o continente. É uma das batalhas que a gente tem menos informações, porque ela aconteceu há 8.000 anos atrás, mas ela é extremamente lendária e ela dá fim, né, à longa noite e o início ao período da Era dos Heróis. E com certeza, se a Patrulha da Noite, os primeiros homens e os Filhos da Floresta tivessem perdido, não existiria nenhuma outra história a ser contada, né, já que o inverno teria dominado tudo. Além disso, ela tem também uma importância política, uma importância social, já que ela coloca, né, a muralha em especial como um monumento, né, e também um escudo de defesa contra os outros, mas um monumento que relembra esse período e que acabou separando, né, grupos de pessoas, né, porque os selvagens já estavam lá provavelmente antes da muralha chegar, e é só com o surgimento da muralha que essa ideia de civilização e selvageria começa a acontecer, né, então separou provavelmente um grupo de povos e deixou eles numa situação de marginalização. E também deu um novo propósito ali a todas as casas do norte, ao Rei do Norte em si, à Patrulha da Noite, enfim, muito mais do que viria
a ser parte aí da cultura de Westeros nos milênios seguintes, né? Mais uma vez, não é nem a minha batalha favorita, a gente não tem muita informação sobre ela, mas quando a gente pensa na história das Crônicas de Gelo e Fogo, pensando que o prólogo é sobre o retorno dos outros, pensando que esse talvez seja o tema principal da história das Crônicas, né? Não é Daenerys, não é os Targaryen, é sim a vinda dos outros, sempre foi a temática principal aí de GOT. Se é que GOT tem uma temática principal, eu acho que é essa. E então essa também é a batalha mais importante aí de toda a história. Mas se você discorda, você pode deixar aí nos comentários o que você acha, qual batalha que você acha que é mais importante do que essa, qual seria a sua ordem do top 10 de batalhas mais importantes. Eu vou adorar ler e comentar no comentário de vocês, responder o comentário de vocês. E é isso, esse vídeo já ficou muito longo, não esqueçam de deixar o like, de dizer se vocês gostaram desse formato de vídeo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tô repetindo muito palavras hoje. E tô me embolando muito pra falar. Eu já falei isso no outro vídeo, né? Tô falando isso de novo. Não tá fácil. Tá minha adaptação aqui ainda, tá? Então, vocês me perdoem. Mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.